Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Já é 12, dá 1 hora da tarde, né? Tô gravando agora porque tive que atender uma pessoa aí, né? Fazer um atendimento assim, separado, né, pessoal? A pessoa tá com dificuldade das coisas aqui da vida, né? Que a gente tem. Então, dá um direcionamento, tanto espiritual como um direcionamento na vida da pessoa, né? Para que a pessoa melhore, né? Então, por isso que eu tô vindo gravar agora, por causa disso, né? É isso, pessoal. Se você tem alguma dificuldade, né, pessoal? Não está conseguindo sozinho, encontrar aí o encaixe, né? Encontrar para você tá tendo onde. Os meus vídeos aqui já é uma explanação, um direcionamento para você encontrar essa sua espiritualidade, o seu caminhar aqui nessa realidade, né, pessoal? Já é um direcionamento, mas tem pessoas que têm problemas que ainda a consciência dela ela não consegue entender, entende? Então, eu aí dou esse atendimento, né? Assim particular, esse atendimento espiritual, né? Terapêutico espiritual, né? Para direcionar a pessoa no que ela tem que estar aqui, né? Fazer com que ela entenda, né? A espiritualidade, se conecte à espiritualidade e ela consiga perceber o que é que ela está fazendo aqui nessa realidade. Porque tem pessoas assim, pessoal. Mesmo em grupo religioso, está. O que é que eu vim fazer aqui? Por que, pessoal, ela está assim? Porque ela ainda não encontrou uma direção espiritual, ela não se conectou ainda verdadeiramente à espiritualidade. Se conectou com Deus para saber o que realmente ela veio fazer aqui, tá? Aí surgem essas angústias nas pessoas, né? E eu estou aqui para fazer com que você entre nessa vibração, entre nessa conexão com Deus, né? Aconselha você as coisas, seu comportamento aqui nessa realidade, para fazer você melhorar essa conexão com a sua espiritualidade, o qual vai trazer essa compreensão do que você veio fazer aqui. Porque às vezes o que está atrapalhando você entender é que você está envolvido aqui na Matrix, na realidade, né? Você está ainda cego, não está entendendo. Então você precisa de uma pessoa de fora para guiar você. Mas você precisa encontrar uma pessoa que esteja na direção da espiritualidade. Porque se você encontra as pessoas que não estão, vai direcionar você, vai levar você para o buraco. Uma pessoa cega dirigindo outro cego, o que é que vai cair? Os dois vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, tá, caiu no barranco, entende? Pode acontecer isso, então. Você tem que procurar uma pessoa que está na direção da espiritualidade, tá? Tanto terapeuta como uma pessoa, um sacerdote, né? Uma pessoa de uma igreja, tem que procurar essa pessoa que está na direção. Como é que você vai saber? Você vai perguntar a mim, Samuel, como eu vou saber se a pessoa está? A verdade que essa pessoa falar, ela vai tocar no seu coração, tá? Você tem que estar nessa, sentir a verdade que ela está aí dentro. Porque a maioria das pessoas, quando está cega, está procurando a verdade fora, né? Você tem que olhar para dentro. Quando você ir fazendo esse trabalho de olhar para dentro espiritual, você vai percebendo aonde tem verdade. Então, o pregador,
o terapeuta, a pessoa que está na direção da espiritualidade, ela vai falar coisas que vai ter, ressoar com a sua verdade, tá? Isso vai ser o seu limiar, pessoal. Porque verdadeiramente quem vai guiar você é Deus, é a espiritualidade, é o Espírito Santo que vai guiar você. Não é nenhum pastor, nenhum líder, não é. E é isso que as pessoas não entendem, tá, pessoal? Que ela deixa a direção, tudo que o pastor falar, ele guia. Ele não vai colocar prova naquilo que está falando. Você tem que colocar prova, tá? Tem muita gente aqui que chega no meu canal, fica me observando, tá me colocando a prova. É isso, você tem que fazer isso mesmo. Para ver se eu estou na direção da espiritualidade. Mas o que interessa é que tem famosos aí, né? Pessoas famosas, tá não sei o quê. Ela não coloca essa pessoa à prova. Ela vai acreditando, ó quantos membros, ó quantas pessoas seguem ele, ó quanto ele já é famoso. Aí você não vai colocar prova? Tá errado, pessoal, tá? A mesma coisa que você faz aqui, me coloca a prova na parede, né? Me coloca na... Você tem que... deixa a galinha para amanhã. Você tem que colocar esses pregadores também à prova, pessoal. Tá? Para você ver se existe uma direção da espiritualidade aí nele. Ele está dirigindo você, né? Para a espiritualidade correta, que vai fazer você crescer, você ter paz, harmonia, entende? Você tem que ver isso, tá, pessoal? Por isso que eu estou aqui aberto, meus canais de comunicação, que são o quê? O canal de comunicação não é espiritual, não. É o canal de comunicação que são meus endereço aqui eletrônico, estão aí, pessoal, tá? Meu e-mail, meu e-mail, tá meu telefone aí, meu zap, tá tudo aí, tá, pessoal? Para você entrar em comunicação, se você deseja, né? Uma direção dessa, né, pessoal? Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque meu tema hoje, tá? É falando sobre isso, né? Qual é o meu tema de hoje? Meu tema é o que é a direção espiritual. O que é isso, pessoal? Tá? O que é uma direção? Você tomar uma direção espiritual onde você entra no equilíbrio, tá? Porque tem pessoas procurando aí direções espirituais que está, além de não trazer benefício, está trazendo um malefício para a pessoa. Tá? Existe aí, pessoal, tá? E qual é, você tem que ver aonde é que você, a espiritualidade vai colocar você, pessoal. Quando você vai tomar uma direção dessa. Então, o que é uma direção espiritual? E por que sempre temos que buscar um direcionamento da espiritualidade? Por que sempre tem que buscar um direcionamento, pessoal? Porque o direcionamento da espiritualidade está relacionado com a nosso propósito de vida, o que a gente veio fazer aqui, pessoal. Tá? Quando a gente está buscando direcionamento, a gente está buscando a Deus para saber, Deus, quem é que sabe melhor do que Ele, o que é que Ele mandou a gente fazer? Porque quando a gente encarnou aqui, a gente esqueceu. Tá aqui igual uma barata tonta, rodando, né? Até já tem várias vidas aqui reencarnando igual uma barata tonta, não sabendo o que a gente veio fazer aqui. Por quê? Porque quando a gente entra aqui, entra com essa separação de Deus. Então, pessoal, a gente tem que buscar a conexão, a ligação, que é o religare,
com esse Deus para ele dar direcionamento do que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que fazer, todo ser humano tem que fazer isso, pessoal, tá? Se ele quer realmente ser uma pessoa melhor aqui nessa realidade, todo ser humano tem que buscar isso, um direcionamento espiritual, tá? E isso que vai passar pela... Você tá aqui sem conhecimento nenhum, você tá no zero, você vai ter que buscar uma pessoa que fale de espiritualidade, que esteja... Então, é isso, o seu caminhar espiritual vai ter que começar, você vai ter que ouvir alguns líderes, e talvez você ouça algum falso profeta, tá, pessoal? Talvez você ouça... é como eu fui experimentando até achar a verdadeira espiritualidade. É assim, pessoal, tá? Você vai ter que ir experimentando, olhando, pedindo a Deus o direcionamento. Deus, eu quero encontrar a verdade, pessoal. Eu quero encontrar, você tem que ter isso, essa vontade no seu coração, porque aí Deus vai lhe ajudar, vai mostrar a pessoa que você tem que ter aquele direcionamento, você vai ter que ouvir aquela pessoa. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque essa pessoa que hoje está, eu estou aqui orientando na terapia, né? Ela ouvindo meu vídeo, ela encontrou meu vídeo, meu canal, foi assim, pessoal. Ela pediu a Deus, tá? Na oração, que mostrasse a ela a pessoa que ia direcionar ela, porque ela estava com esse problema, ela pediu. Então, quando você faz isso sinceramente, Deus foi mostrar o meu canal a ela. Olha aí, pessoal. Você tá vendo? Porque Deus foi mostrar, ela foi pesquisar sobre o que ela estava precisando, né? Aí, qual foi o canal que ela bateu e ela sentiu? Quando ela bateu, que ela viu lá, né? O meu canal me viu, a minha imagem assim apareceu. Eu disse, quem é esse? Quem é esse aí? Então, ela clicou, ela ficou ouvindo. E quando ela ficou ouvindo, o que é que a espiritualidade fez? É esse aí, ó. Procure ajuda. Ficou colocando nela e ela disse que passou assim, ficou resistindo o dia todo pensando. Aí ela entrou no meu canal, né? Viu lá os meus endereços eletrônicos. Ela entrou no meu zap e me mandou a mensagem. Oi, bom dia. Eu sou fulano de tal, eu assisti seu vídeo aqui. Eu gostaria de saber se você faz um atendimento, se você me ajuda espiritualmente, que eu tô assim assado. Ela foi contando. Aí eu vi no meu endereço eletrônico, né? Eu digo, oi, boa tarde, tudo bem? Que bom que você assistiu meu vídeo, né? Eu falando com ela, ou tal. Podemos marcar sim e tal. Eu aí comecei a entrar em comunicação. Ela começou a entrar em comunicação, tá, pessoal? Então, quando você tem essa sinceridade, pessoal, você quer encontrar a verdade, você quer encontrar ajuda da espiritualidade, Deus pode, a espiritualidade pode mostrar os meus vídeos. Por isso que eu tenho gravado o vídeo aqui, para deixar aqui para as pessoas que estão buscando essa conexão com a espiritualidade, ela possa encontrar. Porque tem aí também os erros aí, tá, pessoal? A gente não pode evitar. No ambiente que a gente está, a polaridade de existir aqueles que estão com a espiritualidade, com a verdade, e aqueles que estão passando engano. Você não pode evitar, tá aí. Então, aqui como é, no meio aqui da online, tem que existir também. Tem aí o erro e tem aqueles que estão com sinceridade com a verdade. Então, eu tenho que colocar aqui meus vídeos também. A espiritualidade me fez isso. Por quê? Para que essas pessoas que tivessem assim, ó, me encontrassem, tá? Ela disse, nossa,
Eu agradeço muito por encontrar o seu canal. Tá, pessoal? Então, é o meu tema de hoje que eu vim falar. Você tem que ter esse direcionamento espiritual. Mas o que é isso, pessoal? O que é esse direcionamento espiritual? É o que a gente vamos entrar agora e saber. Aí ele fala: a direção espiritual é uma atividade da formação espiritual quando uma pessoa se coloca à disposição da espiritualidade para que se consiste em orientar, ajudar uma pessoa a progredir na vida da espiritualidade da pessoa. Então, pessoal, eu estou me colocando aqui à disposição da espiritualidade para ele me usar, para ele direcionar, para eu me colocar à disposição para que a espiritualidade me use, para que eu possa ajudar a progredir a vida da espiritualidade das outras pessoas. Porque, pessoal, eu não sei como é a vida da outra pessoa, o que a pessoa está comendo, bebendo, o que, é que ela está fazendo, eu não sei. Mas tem um espírito, um Deus, a espiritualidade, né? Que sabe da sua vida. Ele conhece tanto o seu ser espiritual, como conhece como é que você está se comportando aqui na realidade. Ele sabe, pessoal, eu não sei. Então, quando você vem para um direcionamento comigo, eu não sei nada sobre você, mas se eu estou conectado eu estou na disposição da espiritualidade, eu estou conectado. Essa espiritualidade vai me dirigir, vai orientar qual resposta eu dar a você, qual maneira de me colocar com você, porque ela conhece você. Então, ela sabe, pessoal, tá? Então, a vez já aconteceu aqui no meu canal, pessoas que buscaram orientação aqui, pessoas que estão agora no meu canal, né? Agora elas estão assíduas no meu canal. Mas antes ela me procurou também uma orientação, perguntas, né? Dúvida que ela tinha. E ela me confessou que disse que teve resposta, pessoal. Que nossa, que eu dei a ela a resposta. Ela tem até gravado o áudio aí pelo Zap, né? Ela disse que, nossa, a sua resposta eu nunca ouvi ninguém falar. Entende, pessoal? Então, deve ser na hora que eu estava orientando ela, né? A espiritualidade estava me usando ali. E eu não percebi, pessoal. Então, aquele que você busca a direção, aquele que é uma atividade da formação espiritual dessa pessoa. É uma pessoa que tem um conhecimento, mas que ela tem a direção. Não é só ter o conhecimento, tá, pessoal? Porque tem muitas pessoas com conhecimento, mas às vezes já saiu da direção da espiritualidade. Não é só isso. Então ela tem a formação. Quando uma pessoa se coloca à disposição da espiritualidade para orientar, ajudar a outra pessoa a progredir na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. Então ela vai ajudar a vida da outra pessoa na espiritualidade. Ela fala, é um caminho de humildade que ajuda a discernir os sinais da vontade de Deus e, ajuda a discernir os sinais da vontade de Deus e a viver a vida espiritual. Então, essa pessoa vai orientar a pessoa a discernir ela com humildade, né? É um caminho de humildade. Então, você vai ter que ver se essa pessoa que está orientando você, ela tem humildade, pessoal. Porque no orientador tem que ter, você tem que ver, você tem que perceber essa energia de humildade ali, porque a espiritualidade está guiando ele. Quando você vê um orientador, um pregador,
um terapeuta que ele não tem essa humildade, ele não tem ali a direção da espiritualidade, sabe, pessoal? E você precisa perceber isso. Porque essa humildade do orientador vai ajudar a discernir os sinais da vontade de Deus e a viver uma vida espiritual. Então, ele vai ensinar você a ter essa humildade, tá, pessoal? Cristo é isso. Por isso que ele disse, vinde a mim, todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a gente tem que aprender com quem? Com Cristo. Mas enquanto você não está conectado a esse Cristo, a espiritualidade, você tem que buscar uma pessoa que está nessa conexão, tá? Que vai orientar você a entrar na conexão com o seu Cristo, a sua espiritualidade, tá? Para você discernir isso, tá, pessoal? Para você ter uma vida, um sinal da vontade de viver a sua vida espiritual. Porque a gente veio viver aqui, pessoal, a nossa vida espiritual, tá? A gente é um espírito. Se você não sabe disso, né? Se alguém não falou isso para você, eu estou falando isso aqui para você. Você é um espírito que está aqui encarnado, está usando o corpo aqui, um corpo físico, temporariamente, né? Temporariamente, por quê? Depois você vai deixar o corpo físico e só vai ficar com o corpo espiritual. Tá, pessoal? Se alguém não falou isso para você, eu estou falando isso aqui. Você é um espírito que tem que viver uma vida aqui espiritual. É quando a gente encarna aqui, esquece a nossa vida espiritual, pessoal. Tá? Todo mundo foi assim, tá? Eu fui assim, você assim. Aí o que a espiritualidade faz? Faz apertar as coisas aqui para a gente ir buscar o quem? Buscar Deus, né? A gente conhece que sabe que tem um Deus que não pode nos ajudar. Então, quando a situação aperta, a gente vai buscar esse Deus, tá? É isso que acontece. Todo mundo é assim, pessoal, tá? Não tem nenhum santinho, nenhum. Todo mundo aqui se envolve com a Matrix aqui, pratica coisas que não deve. É assim, tá, pessoal? Até a gente se conectar verdadeiramente com a espiritual. Então, é isso que é uma direção espiritual, né? Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que... porque sempre temos que buscar o direcionamento das pessoas? Porque a gente é um espírito, precisa ser orientado pelo espírito maior, que é Deus, né? Então, a gente precisa ser orientado. Aí ele fala, a direção espiritual pode ser realizada por um espiritualista, um cristão, que é chamado diretor, e com outro dirigido. O diretor, né, que é a pessoa espiritualizada, o diretor espiritual ajuda a dirigir a vida espiritual da pessoa. É isso, pessoal, tá? Porque a gente está cego, uma pessoa que está cega, por exemplo, uma pessoa chega no meu canal, ela está em outra religião, está com perturbação de entender as coisas da espiritualidade. Ela vem para o meu canal, aí ela vem e me pergunta aqui, eu vou direcionar ela, pessoal, tá? Eu vou orientar ela como ela deve se comportar, fazer o trabalho espiritual para ela entrar em conexão com a espiritualidade dela. Porque quando ela ter contato com a espiritualidade dela, pronto, pessoal. A pessoa ela vai ser guiada por esse espírito aí, pela espiritualidade. Você não é dono dela. Então, pastores aí, líderes que querem ser dono da pessoa, você não é o dono da pessoa. A alma daquela pessoa é de Deus. O espírito daquela pessoa é de Deus. Você só está como
um orientador aqui nessa realidade. Porque você obteve um conhecimento, está conectado com a espiritualidade, então você virou como é que se diz? Como é que se diz? Você virou um, um canal da espiritualidade para ser usado para orientar essas almas, esses espíritos aqui, tá? Que estão confusos aqui, perturbados. Então, por isso que você tem que manter humilde. Você não é dono da pessoa. Você não tem que explorar a pessoa. Você não tem que colocar sempre a pessoa como escravo. É você que é o escravo da pessoa. Entende, pessoal? É diferente no reino de Deus. O maior é aquele que tem maior conhecimento. É por isso que como é que se diz? Os anjos, né? Os mentores, eles são maiores, eles têm maior conhecimento do que a gente. E eles são o nosso servo, tá? Foi o que o anjo falou para João lá na ilha de Pátimo. João queria adorar o anjo, né? Se prostrar diante do anjo para adorar o anjo. Disse: não faça isso. Não faça isso. Eu sou o seu conservo. Eu estou aqui para servir você. A gente tem que adorar a Deus. Eu adoro a Deus e você também. Agora, só que você está numa frequência abaixo, está com pouco conhecimento, eu tenho mais conhecimento, eu estou sendo seu servo, estou lhe ajudando no que você precisa. Entende? Então, por exemplo, eu estou na minha posição, tenho bastante conhecimento do que vocês. Eu sou o seu servo, tá? O mentor é meu servo, né? O meu anjo é meu servo e e eu sou seu servo. Eu estou aqui para lhe servir, tá? Eu vou ser intuído pelo mentor, pelo anjo, pela espiritualidade para servir a você no que você precisa. Entende, pessoal? É assim que funciona o reino de Deus. Mas o que eu vejo aí nas religiões é que o pastor, né? Pastor, reverendo, o que mais? Bispo, que mais? Os nomes que eles dão aí. O padre, né? Do católico, o pessoal lá do centro espírita, o líder lá do centro. Então, ele se coloca como uma pessoa que ele tem que, as outras pessoas têm que servir a ele. Tá errado, pessoal. Não tá de acordo com a espiritualidade. E sabe, numa arrogância, numa soberba, né? O líder, você líder seu, numa soberba, não sei o que, eu não vou atender agora ela, não. Sabe? Então, pessoal, não está à disposição para atender os membros, as pessoas que estão ouvindo ela, agora não tem tempo para atender ela. Sabe, se um líder está assim, uma pessoa assim, essa espiritualidade não está dirigindo, tá? É um sinal de que não existe a direção da espiritualidade. Você tem que olhar isso, tá, pessoal? Aí, vamos continuar nossa leitura aqui. Aí, o que é que ele fala? A direção espiritual é, portanto, um ato de humildade. Aí, ó, é uma procura da alma em fazer a vontade de Deus. Então, quando aquele que está direcionando você, ele tem humildade, ele vai procurar da alma para fazer a vontade de Deus. Ele vai orientar essa pessoa, vai acontecer até essa pessoa se conectar à espiritualidade, até ela receber o Espírito de Deus na vida dela, o qual esse Espírito agora vai guiar ela. Você não é dono da pessoa, tá? Como tem acontecido aí.
E isso passa pelo o conhecimento que aquela pessoa que tem um conhecimento passar para as pessoas. Mas tem muitos aí que não tem conhecimento e às vezes tem algum conhecimento e não passa para a pessoa, fica ali mantendo aquela pessoa ali com aquela criança, né? E a pessoa entra na síndrome de Peter Pan. Ela está sempre criança espiritual. Ela não cresce para lá resolver os problemas dela espiritual, sabe? Ela não cresce espiritualmente, então ela não se torna um adulto. Quem não cresce não se torna um adulto. Entende, pessoal? É isso que acontece nesse lugar aí que eu tô vendo. E eu tô vendo um monte de criança espiritual aí, tá, pessoal? Aí ele fala: a direção espiritual é um acompanhamento espiritual, é uma prática empregada desde o tempo antigo para encontrar Deus e progredir na vida espiritual de santidade. Então, é uma prática que já vem, pessoal. Você viu que o apóstolo Paulo estava dirigindo Timóteo, sabe? Outros que eram que tinha mais conhecimento estavam sempre dirigindo o outro irmão como ele devia andar na espiritualidade. Sempre houve isso, tá, pessoal? Mas ele é o dono da pessoa? Não. Quem é o dono da pessoa é Deus, daquela alma. Você só tem que se colocar à disposição para ser um instrumento para ser usado para dirigir aquela alma para Deus. Você vai ser um guia, vai dar o direcionamento para direcionar aquela pessoa para Deus, né? Para se encontrar com Deus. Entende, pessoal? É isso que tem que acontecer. Aí ele fala, o direcionamento espiritual, essa direção espiritual tem algumas características específicas, como, por exemplo, proporcionar amadurecimento na fé e um crescimento. Então, pessoal, é para isso. Aí eu vejo agora, no meio de vários grupos religiosos, pessoas que não amadurecem espiritualmente, não têm um crescimento espiritual. Passa ano e ano ali, o que é que essa pessoa está fazendo ali? Não se conecta à espiritualidade dela verdadeira. É para isso que serve o direcionamento espiritual, né? Tem característica específica, é para fazer a pessoa amadurecer na fé e ter um crescimento. É para isso que serve aquele que está direcionando espiritualmente a pessoa. Agora a pessoa não cresce. Agora aqui no meu canal, pergunta às pessoas que estão aqui. Tem pessoas que não tem nem um mês. Ela disse que já caiu a ficha que no grupo religioso que ela estava, ela não conseguiria perceber isso. Por quê, pessoal? Eu estou passando a profundidade, eu estou ensinando a vocês profundo aqui no YouTube, de graça. Tá aberto aí para vocês, tá? Para vocês estudarem, se aprofundar. Estou trazendo coisas profundas, tanto da espiritualidade como da escritura da palavra de Deus, tá? Os evangélicos aqui, né? Tem alguns que gostam quando eu trago a profundidade lá da Bíblia para eles, tá, pessoal? É na segunda parte, tá? Segunda parte eu vou trazer sobre sobre a profundidade da palavra de Deus. Então, ele fala, a direção espiritual é, sobretudo, um auxílio para o discernimento no caminho da santidade e perfeição. Então, eu estou aqui como um auxiliar, eu sou um auxiliar, porque eu tenho um corpo aqui, né, nessa realidade, então, eu estou emprestando o meu talento, o meu corpo aqui, a minha energia, para que os seres mais elevados espiritual me use para direcionar as almas que vão me ouvir aqui. É isso que eu estou me colocando à disposição. Tá?
Precisa haver essa disposição. Então, com humildade, você entendendo que você só é um auxiliador das pessoas, você não é o dono da pessoa, você não tem que explorar as pessoas, aquele que você está guiando, orientando, sabe? Aquelas pessoas podem lhe ajudar, pode ajudar o canal, pode, mas não explorando aquela pessoa, auxiliando no que ela precisa, tendo paciência, orientando. Então você tem que se colocar nesse lugar. Quando você vê um líder, um pregador que não está nessa disposição, pessoal, não tem o direcionamento da espiritualidade, tá? Eu tenho que ser bem claro aqui, para que não exista engano na sua mente, tá? Não existe direcionamento, porque ele tem que estar nessa disposição. Não explorar as pessoas, não fazer as pessoas de escravo. É você que é o escravo dela. Não é você que é o servo dela, não. Pronto, estou aqui. Diga qual foi o problema, tal. O que é que a gente pode ajudar, tal. Você tem que estar à disposição sempre, orientar sempre as pessoas nos problemas dela, porque ela não está entendendo ainda. Entende? Até a pessoa entrar no espírito da espiritualidade, né? Ela receber a direção, aí quando ela se prumar na vida, ela pode caminhar sozinha. E ela vai, como é que se diz? Ela vai poder até se tornar um canal da espiritualidade também, orientar as outras pessoas, tá? Ela vai começar a propagar a espiritualidade e orientar as pessoas como ela tem que também fazer para alcançar a conexão com a espiritualidade. É isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, a direção espiritual colabora para que você possa tomar decisão da sua vida, para que você tenha constância e não desista perante o desafio. Então, é para isso que serve, né? A direção, a direção da espiritual, pessoal. Para que você orienta a pessoa, mas a decisão é da consciência da pessoa. Se a pessoa não faz, não obedece o que você tá dizendo, aí é da consciência dela. Mas você trouxe a consciência dela uma luz como ela deve se comportar aqui nessa realidade. Aí ela vai, não ora, não vai lá, não medita, não assiste os vídeos para entender. Ela faz o que ela bem entende. Aí é o erro dela. Você não tem nada a ver com isso, mas você sempre orienta para que a pessoa faça o correto, né, pessoal? Se comporte aqui, faça o correto. Se ela não faz, aí você não pode fazer nada por ela, tá? O que a gente está como aqui? Está como auxílio. A gente é um auxiliador, um diretor espiritual auxiliando. Para você não ver um diretor da escola, ele tem que só auxiliar lá os alunos como ele deve aprender. Se o aluno não quer aprender, o que é que acontece? O aluno chega, pula o muro, sai da escola, não quer obedecer. O que é que acontece? O diretor não pode fazer nada, mas ele está ali para orientar, né? Orientar os outros professores. Olha, não é assim, ensina ele, tenha paciência e tal. Ele está ali para isso. Entende? Porque ele tem um conhecimento a mais. A espiritualidade está usando ele. Ele se colocou à disposição para isso, tá? Agora significa que você é melhor do que aquela outra pessoa? Não. Você só está sendo um auxiliar da espiritualidade. Entenda, quanto mais você for humilde, for menor, a espiritualidade vai fazendo você crescer, tá? É assim que funciona, pessoal, tá?
Não foi eu que criei essa regra, não, tá? Eu só estou falando como está funcionando a espiritualidade verdadeiramente. Não foi eu que criei essa regra. A regra quem criou é Deus, né? Ele criou essa regra, essas coisas para, como é que se diz, orientar mesmo as consciências que estariam aqui nessa. É isso, não tenho nada a ver com isso, tá? Aí ele fala, de forma resumida, podemos dizer então que a direção espiritual, como o nome diz, é a direção que você recebe para a sua alma se relacionar melhor com Deus e, consequentemente, se salvar. Então, é para isso. Aquele está auxiliando, você vai receber na sua alma essa orientação, essa direção, para você melhorar o relacionamento com Deus. Você melhorar a conexão com Deus. Tá? É para isso que a gente aqui, vocês que são líder aí, a gente somos orientador para isso, pessoal. Orientar essa pessoa para que ela se conecte ao Deus dela, à espiritualidade. Que, consequentemente, vai salvar a alma dela. Não é você que salva. Ninguém salva a alma de ninguém. Você está pensando que você vai vir aqui para eu salvar a sua alma? Você perdeu seu tempo, tá? Porque eu vou orientar você, né? Fazer com que você, se você obedece, se não obedece, não vai acontecer nada. Tá? Você tem que trabalhar a sua espiritualidade, a sua conexão com esse Deus. E aí, consequentemente, Deus vai salvar a sua alma. Tá? É isso que acontece, tá, pessoal? Não, não é diferente que acontece. Aí ele fala, ela é necessária na maior parte do momento da nossa história de vida. É um grande presente de Deus para você, pois ela o livra da autossuficiência e do engano próprio, né? Do engano próprio de vocês. Então, por que Deus coloca a gente sempre para depender, pessoal? Ter dependência. Por que tem essa escada de um dependendo do outro? É isso, pessoal. Porque para que você entre no que a espiritualidade fala, na Bíblia fala, né? Um ajudando o outro, né? Aí você vai estar cumprindo o propósito de Deus, que foi para isso que Deus fez. É um que tem maior conhecimento, vai ajudando o outro. Então, um vai ajudando o outro e aí vai crescendo a espiritualidade. Não foi eu que criei essa coisa. Que criou é o próprio Deus. Ele quer isso. É por isso que a gente fica, por exemplo, eu estou dependente da espiritualidade, do meu mentor, do meu anjo. O anjo está dependente de outro que ele recebe ordem. Tá? É assim, até chegar lá na fonte, tá, pessoal? A gente tem essa hierarquia, essa escada, tá? De conhecimento. Quando a gente vai galgando, a gente vai se tornando maior, então a gente vai se tornando servo daqueles que são menores. É assim, pessoal, tá? Não tem para onde correr. É assim que a espiritualidade funciona. Aí, o que é que ele fala? O primeiro passo para buscar a direção é procurar um sacerdote, né, de confiança ou um terapeuta de confiança. Então, por que, pessoal? Por isso que eu falo, os terapeutas, os psicólogos, eles estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Porque quando você orienta aquela pessoa ali, aquela consciência, então, aquela consciência melhora, você fez o trabalho da espiritualidade. Tá? Alguns terapeutas sabem disso. Então, ele manda procurar um sacerdote, um terapeuta,
eu me considero uma pessoa que está sendo usada pela espiritualidade, né? E um terapeuta, eu me considero assim. Então, quando vocês me procuram, né, com dúvida, ajuda espiritual ou então emocional, energética, problemas, relacionamento, eu vou orientar você, tá, pessoal? Com a visão que a espiritualidade tem me dado esse conhecimento. É isso. Então, você tem que procurar ele manda um sacerdote, né? Pode ser de uma igreja, mas que esteja conectado na direção da espiritualidade, tá? Não interessa, a vida dele é a vida dele. Você, o que ele falar é o que você tem que ver se está de acordo com a direção da espiritualidade. Ali você pega aquilo para a sua vida, para você melhorar. Não está na direção da espiritualidade, descarta. É isso que a gente tem que fazer. A mesma coisa o terapeuta. O terapeuta lá, no atendimento, ele fala alguma coisa que não tem nada a ver, você descarta. Você pega aquilo que vai fazer você progredir, entende? Aí ele fala, por causa da sua missão própria de pastorear as ovelhas, conduzir o povo de Deus, a providência divina fala por meio de muitas situações, mesmo que sejam pessoas com todas as suas virtudes e defeitos, como todos nós somos. Então, por mais que eu tenha defeito, pessoal, mas quando eu me coloco à disposição, tenho humildade, né? Os meus defeitos aqui humanos não tem nada a ver. Você tem que olhar a virtude, as coisas que aquele líder está conduzindo, está falando com a providência divina, está vindo com a direcionamento das coisas. É isso que você tem que olhar. Porque aqui eu sou humano, pessoal. Eu já orientei aqui muitas pessoas e muitas pessoas estão bem. Mas a qualquer momento eu posso cair aqui, pessoal? Posso. Eu sou humano, pessoal, tá? Aí você diz, aí ele caiu, como é que pode? Não. Quando eu me coloquei à disposição, a espiritualidade me usou, eu orientei a você, é uma coisa. Agora, eu caí porque aconteceu coisa que eu saí da frequência, então eu posso cair porque eu sou humano. Então você não tem que olhar isso na pessoa, você tem que olhar o que ela está orientando para você, tá? O que você tem que olhar é o caráter dela, a humildade, como é que ela passa isso para você. É isso que você tem que olhar, porque todos nós temos defeito e virtude. Eu sou igual a você, eu tenho a minha virtude, né? Mas eu tenho um defeito também, pessoal, tá? Você acha que eu sou certo também? Não. Tá, pessoal? Eu não sou certo, tá, pessoal? A gente tem defeito, eu tenho meus defeitos. E a espiritualidade sabe disso, tá? E ele me orienta também para que eu conserte esse meu defeito, tá? Ele está trabalhando também no meu ser. E a mesma coisa que ele vai trabalhar no seu ser, tá? Eu tenho defeito, então eu tenho virtude e defeito. Todos nós temos, né? Aí ele fala, a direção espiritual é um diálogo com alguém mais experiente na fé. Então, a direção espiritual, né, é um diálogo que você tem com alguém mais experiente na fé, né? Passou por experiências espirituais, já experimentou muitas coisas. Ontem mesmo eu estava falando da confiança espiritual. Eu lembrei, na hora que eu estava falando lá de Jó, né? Eu lembrei da minha dificuldade, o qual Deus estava me experimentando. Deus estava permitindo que o maligno, né? Aquele mal tivesse para me testar. E ele disse, ele não vai cair, eu confio nele, tá? Foi aonde
eu lembrei, até me emocionei ontem no vídeo, né, pessoal? Vocês assistiram aí, vocês viram, né? Aí é uma pessoa que passou por essas experiências, tá? Tem experiência para passar para você, tá, pessoal? Entende a dificuldade que você está passando, né? Eu entendo aqui quando uma pessoa está falando as coisas dela, a dificuldade, eu entendo ela. Eu já entendo já. Tem pessoa aqui que vem falar, me contar alguma coisa aí. Eu já, pelo falar dela, eu já sei o que é. O próprio espírito já me intui, já sabe o que é. E aí eu coloco, faça assim, não, faça desse jeito, tá? Eu oriento ela, tá, pessoal? Aí ele fala, é como todo diálogo. As duas partes escuta e fala. Então, tem que existir um diálogo. A pessoa fala, né? Aí você escuta, aí depois você fala, a pessoa tem que escutar. Tem que haver esse diálogo. Se não haver um diálogo, por exemplo, só é eu que falo, por exemplo, eu sou líder, eu vou falar assim, eu sou líder, vocês têm que me escutar, é isso aí. Se a pessoa, quando você tá lá orientando, você não escuta a pessoa, não tem um diálogo, pessoal. Porque você está se colocando como superior à pessoa. E você não é superior à pessoa, tá? Você ali tem que se colocar como servo, tá? Como servindo aquela pessoa. Uma pessoa que é um líder, que está de acordo com as pessoas, ele tem que se colocar assim. Mas é isso que eu vejo quando eu fui lá no atendimento, né? Numa igreja aí, não vou dizer o nome, o pastor lá, a orientação lá, que eu fui pedir a direção. Nossa, pessoal, só o líder que falava, tá? Você é errado, você tá errado, você tem que. Só, ele não me escutava o meu anseio, a minha dificuldade, sabe, pessoal? Então, isso vê que é uma pessoa que não está na direção das coisas. Porque tem que haver esse diálogo, pessoal. Você fala, a pessoa fala, você percebe o problema e aí você dá o remédio, você dá a orientação para a pessoa. É isso que tem que acontecer. Com toda a humildade, não, como é que se diz, se colocando como superior à pessoa, entende? É isso que você tem que fazer. Por mais que você tenha conhecimento mais do que a pessoa, você tem que ser humilde, entender o processo da consciência da pessoa e orientando. Você entendeu? 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 Fala com a pessoa diz: Ah, não entendi. Então você vai usar um exemplo para que a pessoa possa entender, para que a ficha dela caia. Aí quando ela entendeu, ah, entendi, entendi. Entende? É assim, pessoal, tá? É assim a posição, a minha posição aqui. Aqueles que têm que estar nessa posição, tá? Aí ele fala: aqui entra um desafio, escutar e falar com humildade. Então, escutar com humildade e falar com humildade. É o que eu falei. Isso tem que estar em uma pessoa que está direcionando uma pessoa. Se você olha uma pessoa que está aí lhe orientando, seja do seu grupo, que ela não tem essa escuta e esse falar humilde, o que é que acontece, pessoal? Você percebe que essa da pessoa não é dirigida pela espiritualidade, tá? Aí ele fala, uma grande tendência humana é de querer disfarçar nosso orgulho, dizendo para nós mesmos que a outra pessoa não consegue entender nosso sentimento. Esse fato é tão verdade que muita pessoa começa a fazer um acompanhamento espiritual, mas em pouco tempo abandona ou muda de diretor, muda de auxiliar, né? Cada vez que escuta algo que não gostaria. Então, esse é um dos problemas, tá, pessoal? Porque também
a como é que se diz? A pessoa vai buscar um terapeuta, um direcionamento, um líder aí de alguma igreja e quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Quando o cidadão fala lá a verdade, como ela tem que fazer, ela se incomoda, ela sai, abandona o direcionamento. E não é para abandonar, mesmo que toque ali na sua ferida, pessoal, tá? Faz parte do processo, tá? Tem pessoas é, que quando toca no sentimento dela, ela disse, eu não quero. Então, não vai haver mudança. Você já viu um médico, ele vai curar a ferida, ele vai tocar na ferida e não vai doer, pessoal? Né? Eu fui agora, negócio do dente, né? Aí a mulher lá, incomoda, pessoal. Mas é porque é para o tratamento do meu dente. Não tem como não doer, pessoal, tá? Então é isso que acontece. Cada vez que escuta algo que não gostaria. Então, cada vez que escuta que algo que não gostaria, né? Ela, ela pega e abandona, muda de terapeuta ou do líder, muda. Por quê? Tá mexendo na ferida dela e ela não quer que mexa. Tem pessoas que acontece isso, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Né? Ele fala que essa pessoa disfarça o orgulho dela, né? É uma tendência humana a gente fazer isso, pessoal. Todas as pessoas fazem isso. Por quê? Mas você tem que ali perceber, não, ele está certo, está tocando na minha ferida. Eu tenho que melhorar aqui. Porque é para você melhorar, pessoal. Tá? Aí ele fala, isso acontece, isso também acontece porque existe questionamento que não queremos nos fazer ou que não conseguimos acreditar de fato, precisamos tomar alguma iniciativa. Então, quando a pessoa acontece essas coisas, porque a pessoa não quer, como é que se diz? Não está querendo entrar naquele questionamento, tá? De fato, a pessoa precisa tomar uma iniciativa. O orientador ali, o diretor espiritual, o orientador, ele só está para orientar você nas coisas que você tem que fazer correta, pessoal, tá? Tá servindo tanto para você quanto para ele. Quando ele está começando a orientar você, a espiritualidade usa ele, então aquela orientação serve para você e serve para ele. É a espada de dois gumes, né? Você já viu? Por isso que a Bíblia é a espada de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que o pregador está ali falando, serve para ele e serve para aqueles que estão ouvindo. Tá? É isso que as pessoas têm que entender, tá? Aí ele fala, é, cadê? Onde foi que eu parei, pessoal? Aí ele fala, de fato, precisamos tomar iniciativa. Poderiam citar, por exemplo, disso como pessoas que não querem abandonar relacionamento indevido, que não conseguem aceitar e refletir quando questionamos sobre determinados vícios. Então, são pessoas que não querem largar um relacionamento que está errado, tá difícil, vício de comportamento que não se esforça a achar com o que já fizeram foi suficiente ou além da conta. Que tem medo de tomar decisões e optar por transferir a responsabilidade. Então, a pessoa não tem iniciativa, não toma decisão. Aí continua naquele processo, às vezes num relacionamento ruim, né? Em vícios. Aí, se o fala que
ela confessa que tem um vício nisso aí e fala, você tem que abandonar isso, você tem que deixar para você melhorar espiritualmente. Entende? Aí a pessoa se zanga porque ela gosta daquele vício. E às vezes o vício não é uma coisa boa. Entende? Nenhum vício é coisa boa. Você tem que ter o equilíbrio das coisas. Tá? Então é isso às vezes que acontece, né? Num relacionamento entre o que está direcionando e o direcionado. Tá? Mas sempre a direção daquele que está o líder sempre tem que falar de acordo com a espiritualidade, mesmo que doa até nele, tá? Teve coisa aqui que eu fui orientado a falar que doeu também em mim, tá? Porque é coisa que eu preciso melhorar em mim, tá, pessoal? É espada de dois gumes, tá? É isso que acontece, tá? Aí, cadê onde que eu comparei? Aí, onde que foi que eu parei? Aqui, aqui. Aí ele fala, é de grande importância entender que a direção espiritual oferece caminhos, não soluções mágicas, adivinhações do futuro. Isso causa decepção à pessoa pouco instruída sobre o que ela de fato é. Entende, pessoal? É isso que acontece. Às vezes tem muitas pessoas que procuram, né? Essas adivinhações, quer saber o futuro, quer não sei o quê, não sei o quê. Não, um direcionamento espiritual não é isso, pessoal. É para fazer você viver o agora ali. É como você tem que se comportar ali no agora. Tá? E tem muita gente procurando essas soluções mágicas, né? Adivinhações. Então tem muita gente, essas soluções mágicas é o quê? Entra no. Vai fazer aqui a campanha numa igreja, ou então algum espiritualista faz uma campanha para ela transformar a vida dela. Não é assim, pessoal, que transforma. Não é assim, tá? E tem muitas pessoas caindo nesse laço. Aí tem pessoas que buscam adivinhações, vai buscar negócio arcástico, vai, sabe? E cai no laço aí, cai nas decepções. Já teve pessoas aqui no canal que aconteceu isso, tá, pessoal? Ela procurou tudo isso aí e ela só veio receber a orientação aqui no meu canal. Já tem pessoas aqui no meu canal que aconteceu isso, tá? É por isso que eu falo, pessoal, tá? Vamos estar no presente aqui, vamos melhorar agora. O que aconteceu já aconteceu. O futuro não me pertence. Então, vamos viver agora no presente aqui. Posso melhorar agora? Eu posso ser uma boa pessoa agora? Posso fazer o bem à pessoa? Faça agora, tá? Tem buscando solução mágica aí, essas adivinhações do futuro. Vai cair nesses laços, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Já teve pessoas que e estava já decepcionada com o negócio da espiritualidade. Porque na espiritualidade existe isso aqui também, tá, pessoal? Aí ele fala, também não devemos buscar nela alguém só para ter pena de você. Tem pessoas que vai para a pessoa, ai, tem a pena de me ficar lá. Não, pessoal, não busca a pessoa para isso. Pois Deus não trata ninguém como um coitadinho, digno de dó, pelo contrário. Deus nos escuta, mas quer nos fazer homem e mulher maduro em plenos na vivência da virtude. Então, Deus você vai ficar. Tem muita gente aí que não entende, aí tá. Oi, eu tô acima. Oi, emoção. A gente tem que entender ali que é o processo daquela consciência, tá? Mas não tem que tratar ele como um coitadinho, tá, pessoal? Porque ele tem que amadurecer. Então,
Ele tá assim porque tá como criança. Você vê criança, faz birra, chora. Então, ele tá assim, espiritualmente, né? Falando, né? Ai, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. É por isso que eu tô assim. Ai, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, irmão Samuel. Ai. Entende? Não é fácil, né, pessoal? Mas é isso, pessoal, tá? Tem que entender ali o processo, mas tem que fazer. Você vê ali quando uma pessoa tá assim, você vê que ainda tá criança espiritual. Precisa evoluir, crescer, amadurecer, né? Para ele colocar em plena vivência a virtude dele, virtude de alegria. Então, você aí vai orientar, vai acolher ele e tal, o choro dele, vai. Tá bom, criancinha, tá bom. É igual a criancinha. Uma criança tá chorando, você vai lá, acalma ela, né? Dá um doce e tal, tapeia ela. É a mesma coisa. Uma pessoa espiritualmente criança é assim, tá? Aí ele fala, vamos parar aqui, né, pessoal? Que já 1 hora, nossa, passa muito rápido, né, pessoal? Eu vou parar aqui nessa plena virtude e a próxima parte, a segunda parte, eu vou continuar sobre esse tema, né, pessoal? Eu vou ali fazer uma merendinha, né? E daqui a pouco eu vou continuar a segunda parte, tá, pessoal? Até a segunda parte.